Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do Microsoft Excel 2010. Vamos hoje trabalhar com a seguinte planilha. Vejamos que aqui foi elaborada uma tabela com 5 nomes de candidatos, aqui representados pelas letras de A a E. Vamos primeiramente fazer a formatação básica dessa tabela. Vejamos que aqui, na coluna B, os dados estão com espaço ou uma largura inadequada. Vamos expandir a largura dessa coluna. Vamos fazer isso de maneira que possamos centralizar o nome de todos os candidatos do concurso. Vamos pegar a linha de cabeçalho da B2 até a G2, centralizar, diminuir o tamanho da fonte para 10, negrito, vamos escolher uma cor de fundo e uma cor de texto. Também podemos aplicar bordas. Alinhamento vertical no meio. Vamos, na sequência, aplicar bordas nas demais células que serão preenchidas ou estão preenchidas nessa tabela. Ainda no cabeçalho, podemos aplicar ou clicar no botão Quebrar texto automático. Veja que melhorou a apresentação do cabeçalho. Podemos também selecionar as notas e fazer a formatação para elas. No bloco número, escolhemos a categoria número com uma casa decimal. Agora falta só centralizar. A média nessa planilha será calculada da seguinte maneira. As notas dos candidatos têm peso. Língua portuguesa tem peso 1,5. Matemática, peso 2. Conhecimentos gerais, peso 1,5. Conhecimentos específicos, peso 2,5. Vamos reduzir o tamanho da fonte desses campos para tamanho 10. Alinharmos na vertical o primeiro bloco de células e os outros 2 blocos na horizontal e na vertical. Repetindo, a prova de língua portuguesa tem peso 1,5. A de matemática, peso 2. Conhecimentos gerais, peso 1,5. E conhecimentos específicos, peso 2,5. Assim, a média deve ser calculada diferente do que fazíamos antes. Somar todas as notas e dividir pela quantidade total de notas. Aqui, precisamos entender que se trata de uma média ponderada. Numa média ponderada, deve-se. Primeiro vamos digitar o igual e abrir parênteses. Numa média ponderada, cada nota é multiplicada pelo seu respectivo peso. Vejamos, a nota de língua portuguesa tem peso 1,5. Então, C3 vezes 1,5. Por que C3 vezes 1,5? A prova de língua portuguesa tem peso 1,5, ou seja, ela vale 1,5 vezes o valor que o candidato tirar no concurso. A de matemática, por sua vez, que está na D3, tem peso 2. A de conhecimentos gerais tem peso 1,5. Ela está na E3, peso 1,5. E para terminar, a de conhecimentos específicos, que tem peso 2,5. Quando notas em uma avaliação têm peso, cada nota é multiplicada pelo seu peso e, na sequência, procede-se à soma de todas essas multiplicações. No caso aqui, o computador irá interpretar que primeiro são feitos todos os produtos de cada nota pelo seu respectivo peso, depois é que ele fará
as somas. Isso porque a expressão está entre parênteses. Então, ele vai seguir a ordem das operações numéricas na matemática. Primeiro as multiplicações, depois a adição. Do lado de fora do parênteses, vamos digitar a barra de divisão e dividir por 7,5. Por que dividir por 7,5? A soma dos pesos aqui dará 1,5 mais 2, 3,5. 3,5 mais 1,5, 5. 5 mais 2,5, 7,5. Então, numa média ponderada, cada nota de avaliação multiplica pelo peso dessa avaliação. Em seguida, é feita a soma de todas essas multiplicações. Essa soma é dividida pela somatória dos pesos, que no nosso caso dá 7,5. Essa é, então, a média do primeiro candidato. Agora, no bloco número, basta ajustar o número de casas decimais. Vamos deixar um arredondamento para uma casa decimal. Vamos centralizar na horizontal e na vertical. E, usando a alça de preenchimento, arrastar a fórmula para as demais células. Veja que ele preencheu a mesma fórmula para as demais células. Agora já estamos com a planilha completa. Formatação básica já foi feita no cabeçalho e no corpo da tabela. Precisamos dar um nome para essa planilha. Para isso, vamos clicar na linha número 1 e no bloco Células, clicar em Inserir. Mais uma vez, e agora temos 3 linhas em branco acima da tabela. Na segunda linha, na coluna de B até G, vamos aplicar Mesclar e Centralizar. Alterar o tamanho da fonte para 20, negrito, cor de fundo e cor de texto. Um título dessa tabela pode ser resultado do concurso. Como se trata de um fundo com cor clara, podemos colocar uma borda. Na sequência, podemos vir em Exibição e limpar linhas de grade. Podemos reduzir o zoom de nossa tabela e verificarmos como está o layout de sua apresentação. Podemos clicar na linha número 1, à esquerda e com o botão direito, para alterar a altura dessa linha. Podemos alterar para 6. Podemos fazer o mesmo na linha de número 3. Clica sobre o número 3 da linha, com o botão direito, a altura da linha e alterar essa altura, que está em 15,6, para 6. Veja que o layout ficou ainda melhor. Agora vamos aprender a classificar os dados dessa tabela. Para isso, selecionamos desde o cabeçalho até a última linha de dados. Na guia Página Inicial, vamos para o bloco de edição, no botão Classificar e Filtrar. Se escolhermos a primeira opção, Classificar de A a Z, e dermos um clique nessa linha, nada irá acontecer na tabela, porque ele entende que os candidatos devem ser classificados em ordem alfabética, e eles já estão em ordem alfabética crescente. Voltemos ao bloco Edição, no botão Classificar e Filtrar, vamos para a segunda linha do menu, Classificar de Z a A. Essa classificação é uma classificação em ordem decrescente, ou ordem alfabética invertida. Veja que todos os candidatos agora foram listados de E para A, ordem alfabética invertida. Vamos voltar à classificação para a ordem alfabética crescente, clicando no primeiro menu. Agora suponhamos que queremos classificar esses candidatos
de acordo com suas médias, que essa deve ser a classificação oficial de um concurso. Primeiro o candidato de maior média, depois os demais candidatos em ordem decrescente desse resultado. Primeiro vamos selecionar os resultados das médias e colocá-los em negrito. De novo selecionamos o bloco, desde cabeçalho até a última linha de dados, e vamos perceber o seguinte: o candidato A permanecerá na primeira posição, se a classificação for pela média. Em seguida virá o candidato E, o candidato C, o candidato D e, por último, o candidato B. Só que nós devemos informar ao computador que essa classificação não será feita pelo nome dos candidatos, e sim pela média. Para instruir o computador dessa classificação, devemos ir para o bloco Edição, botão Classificar e Filtrar, e escolher a opção Personalizar a classificação. Isso significa que vamos classificar de uma forma personalizada, usando critérios que nós mesmos iremos escolher, e não critérios já previamente gravados na memória do computador. Assim, vamos observar o seguinte: não queremos classificar a coluna pelo nome dos candidatos. Queremos classificar pela média. Então vejamos, coluna deve ser classificado primeiro pela média. Nessa média, o que vai ser classificado são valores. E aqui nós precisamos definir a ordem. A ordem será da maior nota para a menor nota. Assim que clicarmos no botão OK, o resultado que a gente já fez uma previsão deverá aparecer. E vejamos que realmente apareceu. O candidato A ocupou a primeira posição por ter a maior média. O candidato E a segunda, e assim por diante, cada um dos candidatos, ficando o candidato B na última posição, conforme era previsto. Acabamos de classificar essa planilha em ordem decrescente das médias. Se por acaso houvesse um empate nas médias, poderíamos estabelecer um novo critério para essa classificação. Por exemplo, se houvessem duas médias 7,7 ou duas 7,5, o critério de desempate poderia ser uma das outras componentes. Por exemplo, a prova de conhecimentos específicos. Mas isso iremos ver numa próxima aula. Vamos, por enquanto, salvar o nosso arquivo. Clica na guia Arquivo, Salvar como. Vamos procurar pela pasta que estamos armazenando os arquivos. 2 cliques nela. E vamos renomear o arquivo para Aula 6, Excel 2010, Filtros, Classificação Personalizada e Gráficos. Ok. Terminado de nomear o arquivo, clica no botão Salvar. Confirma se o nome foi gravado adequadamente e podemos dar prosseguimento. Como se trata de uma tabela, ao selecionarmos a linha de cabeçalho e clicar no mesmo botão Classificar e Filtrar, podemos no quarto item colocarmos filtro nessa tabela. O filtro agora poderá ser de diversas maneiras. Por exemplo, poderemos filtrar aqui todos os candidatos. Vamos primeiro desmarcar a seleção de todas elas e vamos pedir para filtrar em números todos os candidatos cuja nota em língua portuguesa é menor do que. Então, mostrar linhas onde língua portuguesa é menor do que 6. E aí vou optar pela expressão maior do que 6. Vamos escolher todas as notas de língua portuguesa que são maiores do que 6 e
menores do que 8. Assim, ele irá nos apresentar todos os candidatos que ficaram entre 6 e 8 em língua portuguesa. Clicamos em OK e vejamos que 3 candidatos estão nessa faixa. Reparem que as demais linhas foram ocultadas. Aqui foram ocultadas linhas 6 e 7. Para desfazer o filtro, basta clicar nesse símbolo onde o filtro se encontra e clicar em limpar filtro de língua portuguesa. Podemos também fazer filtro em qualquer outra das colunas. Vamos fazer um filtro em média. Da mesma forma, eliminamos a seleção de todas e no filtro de números podemos escolher está entre, que já sai as duas expressões anteriores já preenchida. Queremos que ele mostre para nós linhas onde a média é maior do que 5 e é menor do que 9. Repara que são todos os candidatos. Podemos melhorar um pouco mais. Maiores do que 7 e menores que 8. Agora são apenas 3 candidatos. Podemos ainda alterar para maiores do que 6, menores do que 7. Somente 2 candidatos. Podemos ainda alterar para menores do que 3, maiores do que 3 e menores que 5. Nenhum candidato. Podemos finalmente limpar filtro de média. Então acabamos de ver uma revisão sobre filtros em tabela. Podemos selecionar a linha de cabeçalhos e no botão classificar e filtrar, eliminar os filtros. Novamente, selecionando do cabeçalho até a última linha de dados, vamos para a guia inserir. Nessa guia, o bloco gráficos, colunas. Vamos escolher o gráfico mais simples, coluna 2D. Veja que um gráfico já se encontra aqui, disponibilizado. Vamos clicar numa área qualquer desse gráfico, pressionar em conjunto as teclas Ctrl X, o gráfico irá desaparecer da planilha 1, vamos ativar a planilha 2 e em seguida Ctrl V. O que nós fizemos, recortamos o gráfico que estava na planilha 1 e trouxemos esse gráfico para a planilha 2. Reparem que o gráfico tem na linha horizontal o nome das componentes, inclusive a média, e aqui na legenda o nome dos candidatos. Podemos inverter essa situação. Para isso, vamos clicar com o botão direito sobre o gráfico e vamos para selecionar dados. Repare que ele permite alterar entre a linha e a coluna. Aqui na legenda está o nome dos candidatos. E aqui no rótulo do eixo das horizontal, eixo das categorias, está o nome das disciplinas. Se clicarmos no botão alterar entre linha e coluna, para cá, para a legenda, irão o nome das componentes e para o eixo horizontal, o nome dos candidatos. Clicamos em OK e vejamos. Podemos alterar cada uma dessas cores do gráfico da seguinte maneira. Assim que clicarmos em qualquer uma dessas barras, por exemplo, essa barra em azul mais escuro, todas as outras do mesmo bloco estão selecionadas. Agora podemos ir no botão de preenchimento e alterar essa cor. Vejam, todas as que estavam de cor azul escuro passaram para esse tom amarelo mais escuro.
Podemos, por exemplo, alterar essa cor roxa, a quarta cor de cada bloco de notas. Podemos alterá-la para um tom mais próximo do laranja. O bloco verde, ou os blocos na cor verde, pode ser alterado por um azul mais escuro. E o azul mais claro pode ser alterado por um vermelho ou por um verde mais escuro. E reparem que cada vez que a alteração se faz com um dos blocos, se faz com os demais. E a legenda também tem automaticamente a cor alterada. Podemos e precisamos dar um título para esse gráfico. Como faremos isso? Aqui em cima tem ferramentas de gráfico. Nela temos a guia Design, a guia Layout e a guia Formatar. Vamos concentrar nossa aula de hoje na guia Layout, de ferramentas de gráfico. Precisamos de um título para o gráfico. Clicamos no botão do título e escolhemos a posição desse título. Vamos ficar com um gráfico acima, um título acima do gráfico. O título desse gráfico pode ser Desempenho dos candidatos. Um clique fora, título já foi apresentado. Podemos clicar o bloco Legenda e escolher uma nova posição para a legenda aparecer. Vejamos, clica no botão Legenda e solicitamos para que ela apareça na parte de baixo. Vejam que ela veio para cá. Podemos aproveitar a legenda selecionada, ir para a página inicial e alterar o tamanho da fonte, para que ela fique uma fonte mais legível. Clicamos sobre uma das linhas de grade. Veja que essa região são as linhas de grade. Clicamos numa delas e selecionamos o conjunto. Vamos de novo. Com o botão direito e elas selecionadas, vamos para formatar linhas de grade. Vamos escolher a opção sem linha. Vejam que não tem mais as divisas horizontais que estavam aqui no gráfico. Podemos clicar aqui no eixo das categorias, eixo horizontal, colocar a fonte em negrito e ampliar seu tamanho, para ficar mais visível. O mesmo podemos fazer no eixo vertical, eixo dos valores, negrito, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Cada um desses blocos podem ter o rótulo escrito logo acima. Clicamos com o botão direito sobre o primeiro do bloco e automaticamente todos os demais serão selecionados e vamos para o menu Adicionar rótulos de dados. Imediatamente, todas as notas de cada um deles estão disponíveis no bloco. O mesmo podemos fazer com o bloco seguinte. Clicamos apenas em um deles, todos da mesma cor são selecionados, adicionar rótulo de dados. E repetir essa operação para os demais. Aqui nós temos todos os blocos, cada um deles com a sua respectiva nota. Se isso é feito, não precisamos do eixo vertical. Vamos agora colocar títulos nos eixos. No eixo horizontal, vamos pedir um título abaixo do eixo. Vamos escrever que se trata dos nomes dos candidatos. Podemos expandir a área do gráfico reduzir a área de plotagem
e levar a legenda do eixo das categorias para essa posição. Vamos eliminar o eixo vertical. Ele não é necessário, uma vez que já tenhamos os rótulos com as notas de cada candidato. Clicamos no bloco Eixos, no botão Eixos e no menu escolhemos Eixo Vertical Principal. Clicamos no menu exatamente no link Nenhum. Então temos agora o eixo horizontal com o nome dos candidatos, o título e a região do gráfico. Podemos clicar na área de plotagem e descer o gráfico um pouco mais para baixo, para não ficar tão próximo do título. O mesmo podemos fazer com a legenda dele e vejamos que o gráfico já tem uma visão mais apresentável. Aqui temos a legenda de quem são cada uma das componentes, o nome dos candidatos e o título do gráfico. Podemos ainda retirar essa borda em volta do gráfico. Formatar a área do gráfico. Vamos em cor da borda, sem linha. Então, formatar a área do gráfico, cor da borda, sem linha. Veja que não tem um contorno mais. Podemos, agora que estamos na planilha, ir para Exibição e eliminar linhas de grade. Vejamos que a planilha tem apenas o gráfico e nada mais ao fundo. Salve novamente seu arquivo. Pode até ser confirmando se está na pasta adequada para o curso, nome correto. Se pedir a confirmação, confirme. E está salvo seu gráfico, com todas as atualizações que já foram feitas. Vamos renomear a planilha 1 para resultado do concurso. E a planilha 2 para gráfico do desempenho. Salvamos mais uma vez o arquivo, dessa vez pode ser no botão de disquete, ou botão salvar, ou simplesmente o atalho Ctrl B. Vamos nesse momento encerrar a nossa aula de número 6.